Bem-vindos, amigos do Grupo Espírita Alta de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 12, padrão. Porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Ao alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou egeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão somente a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las ao trem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para o qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre, em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Mas para imantar corações de Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não podemos esquecer. Vamos elevar o nosso pensamento para o momento de oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigado pela palavra que nos traz. Obrigado pelos ensinamentos que se fazem presentes, que se fazem disponíveis para todos nós. Que nós possamos, Senhor, compreender, nem que seja uma fração desse ensinamento, que nós possamos compreender e colocar esse ensinamento em prática como parte de nossas vidas, como um processo de melhoria que façamos dia a dia, minuto a minuto, em nosso ser. Senhor, obrigado pela orientação de nossos guias espirituais, obrigado pela orientação de Alta de Souza, obrigado pela companhia daqueles que estão ao nosso redor, seja em concordância conosco, seja em discordância, porque sabemos que todos nós estamos juntos nessa caminhada para a evolução, para o crescimento, para que sejamos todos melhores, para que nós estejamos melhor neste planeta, que este planeta evolua e se torne um mundo de regeneração. Obrigado, Senhor, pela paciência que tem conosco, olhar por aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por um momento de doença, que passam por fome, que estão com dificuldade para arrumar emprego, que estão com dificuldade para ter um lugar para morar, que não estão conseguindo um lugar para desenvolver os seus estudos. Que essas pessoas, Senhor, possam manter a fé na sua lei, a fé nos seus ensinamentos e que possam seguir pela sua trilha. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais enxergar esses irmãos em dificuldade e que nós possamos contribuir para a tua obra, seja com auxílio direto, seja com uma indicação para alguma atividade, para algum trabalho, para uma escola, que nós possamos, nem que seja em última instância, contribuirmos com o ouvido, com a oração, com a compreensão dessas dificuldades e que nós possamos investir nas nossas próprias dificuldades também e evoluamos todos juntos. Senhor, obrigado pela oportunidade de encarnação, por toda esta oportunidade que o Senhor nos traz. Que assim seja. Hoje o estudo é sobre o livro Dimensões da Verdade, item 47, Velho Arrimo, o livro de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. E a gente, nesse capítulo do livro, a gente é lembrado que Jesus nos orientou, né,
a procurar primeiro o reino dos céus e tudo o mais nos seria dado em acréscimo. E a gente, e o livro nos lembra, né, o capítulo nos lembra, o quantas vezes a gente esquece isso, o quantas vezes a gente negligencia esse ensinamento, né, o quantas vezes a gente, armados de desculpas, armados de racionalizações, armados de justificativas das mais corretas e plausíveis, a gente sempre adia esse nosso encontro com o reino dos céus. Quantas vezes a gente saca de necessidades mundanas, de necessidades imediatas, para adiarmos cada vez mais a nossa evolução. Mas agora eu não posso. Eu estou procurando o reino dos céus, mas eu tenho que pensar que eu estou vivendo na Terra. Eu tenho que cuidar do sustento da minha família, eu preciso dar atenção aos meus amigos e familiares, eu preciso olhar para o meu dia a dia, eu preciso olhar para o meu trabalho, eu preciso olhar para os meus estudos, eu preciso olhar para as necessidades agora do mundo, né? Eu não consigo me concentrar nas necessidades do céu se eu abandonar o mundo, se eu abandonar as coisas que eu preciso do mundo. E a gente tem uma tendência, né, todos nós, e eu estou falando aqui com vocês, mas é uma reflexão pessoal também, a gente tem a tendência de exagerar, né? Tudo que a gente quer levar pelo lado extremamente didático, ou seja, é como aquele super-herói de desenho animado mais ou menos, né? Em que o super-herói ou o vilão, o super-herói é perfeito, é sempre muito bom, e o vilão é sempre mal, sempre muito mal. E ao longo do tempo a gente vai percebendo que esses extremos não são tão verdade assim, né? A gente, quando olha para os espíritos, é claro que a gente tem o espírito puro, que já tem uma evolução, né? Longa evolução em cima dos ensinamentos de Deus. Mas o nosso dia a dia, o nosso redor, né? Ele é muito mais matizado, ele é muito mais misturado, ele é muito mais cinza. Ele é muito mais uma mistura do bem e do mal. Todos nós que estamos nesse planeta, a gente tem momentos em que nós somos exemplos de atuação boa, né? de agir no lado do bem. E nós também temos exemplos em que a gente olha e fala, isso, aqui eu não deveria ter atuado dessa forma. Eu não atuei da melhor maneira possível. Ou pelo contrário, né? Às vezes, nossa, aqui eu fui ruim pra caramba. Não deveria ter feito isso de jeito nenhum. E quando a gente começa a ter essa percepção, a gente já está com uma evoluçãozinha melhorando, né? Quando a gente se dá conta de que a gente está fazendo algo muito errado, já é o primeiro passo. É claro que, assim, dar o segundo passo é mais difícil ainda, né? Se já é difícil dar o primeiro, dar o segundo é que eu descobri que eu estou fazendo errado, eu parar de fazer errado. Esse é muito mais complicado. Às vezes a gente tem um vislumbre, né, de que aqui não está tão legal assim, mas a gente não consegue, não investe, não procura realmente fazer essa melhoria. E é nesse ponto em que Jesus nos fala de buscar primeiro o reino dos céus, e no texto de abertura nos fala do padrão. Não é que a gente tem que necessariamente largar tudo do mundo, né? Porque os exemplos didáticos, eles são mais extremados, né? É o largue tudo e me siga, né? É o olhar para procurar o primeiro reino dos céus, que tudo será dado em acréscimo. Mas a gente, contra esses exemplos que a gente acha que são exagerados, a gente exagera pelo outro lado. Não, eu não posso buscar os reinos dos céus. Primeiro, eu tenho que
satisfazer todas as minhas necessidades aqui na Terra. Não é assim que a gente fala, mas é assim que a gente age, né? E como eu acho que buscar primeiro o reino dos céus é exagerado, porque eu tenho que olhar também para as coisas desse mundo, eu exagero para o lado contrário. Não, eu não vou olhar para nada do reino dos céus, porque eu preciso olhar para as coisas do mundo. E o que a gente precisa fazer, né? A gente olhando para o texto do livro, os exemplos que são dados, a gente precisa fazer é olhar para a nossa melhoria, para a melhoria desse mundo, para a melhoria das nossas atitudes. O livro, inclusive, traz um exemplo desse tratamento mundano, né? Mais uma vez, o exemplo é didático, mas acho que é importante para a gente tentar absorver. Que sai Teresa para... E eu não sei exatamente qual Teresa, tá? Mas essa Teresa para poder fazer uma obra para os necessitados. E aí ela sai em busca de auxílio humanitário, porque para ajudar os necessitados ela precisa de dinheiro para fazer as coisas também, né? Às vezes quem está com fome precisa de dinheiro para comprar comida, ou para comprar semente, ou para comprar ferramenta, para comprar alguma coisa para poder a coisa avançar. E um senhor, né, de posses, a menospreza e fala: com Teresa e 3 coroas eu não consigo nada nesse mundo. E aí a Teresa responde: realmente Teresa e 3 coroas não servem para nada. Mas Deus, Teresa e 3 coroas a gente consegue qualquer coisa. E ela consegue, né, essa evolução. Eu quero acreditar aí que seria Madre Teresa, né, mas eu vou deixar esse complemento da informação para o leitor, né, para a pesquisa do leitor. A gente, quantas das vezes a gente fica preso às dificuldades do mundo para não tentarmos evoluir para a nossa evolução espiritual. Eu posso procurar emprego para sustentar a minha família sem para isso eu precisar passar por cima de alguém que está procurando junto comigo. Eu posso fazer a procura das necessidades mundanas sem que eu precise prejudicar outras pessoas. Eu posso atuar nas minhas atividades do mundo sem para isso que eu precise esquecer completamente o caminho para o reino dos céus. O caminho para o reino dos céus, né, que eu entendo colocado aí no capítulo e por Jesus, não é eu esquecer de tudo para ficar contemplando em oração as belezas da palavra divina. Jesus não nos pediu para que nós fiquemos contemplativos e só orando pelo bem dos outros. Às vezes isso é necessário, isso pode ser útil por um tempo. Mas o mais importante que nos é demandado, especialmente para nós que somos espíritas, né, pelo ensinamento que a gente recebe, é que a gente atue, que a gente mude, que a gente se mude. Que mais importante do que eu orar para ter paciência com o meu irmão é que eu exercite ter paciência com o meu irmão. Eu preciso tentar. Eu preciso parar para olhar e falar: será que eu estou exercitando a minha paciência ou eu estou exercitando a minha impaciência? Será que eu estou exercitando a minha compreensão ou eu estou estimulando a minha incompreensão? Muitas vezes a gente ora, reza, faz pedidos de compreensão no mundo, de paz no mundo, de que as pessoas consigam lidar melhor umas com as outras, mas a gente não olha para o nosso comportamento nesse quesito. Eu peço para a paz, pela paz,
e eu contribuo para essa paz onde eu posso? Ou na hora que eu estou conversando com as pessoas, eu estou instigando, eu estou provocando, eu estou aumentando a desunião, a incompreensão, o desentendimento. Eu estou trazendo aquela fofoca para poder falar com o outro. E você viu o que a fulana, o que o fulano fez? Você já reparou? Ó, cuidado, hein? Ela aí acho que está mal intencionada contigo. É claro que a gente tem que se preocupar em cercear o mal. A gente tem que preocupar em proteger e nos proteger. Mas a gente está sempre fazendo isso? Ou quantas das vezes a gente está falando do outro porque é maneiro, porque é legal, porque eu gosto? Eu nem sei. Nem sei se eu gosto, né? Nem sei que eu gosto. Mas às vezes eu estou falando mal do outro porque eu me sinto bem, entre aspas, com aquilo. É bom para mim, né? Eu me sinto bem em falar mal do outro. Parece esquisito, né? A gente pensar nisso, mas é importante que a gente observe o nosso comportamento para ver se não é isso que a gente está fazendo. Será que na hora que eu estou alertando alguém sobre outra pessoa, na verdade eu não estou fazendo uma maledicência, uma calúnia, eu não estou falando mal sem justificativa, eu estou falando mal porque eu ouvi falar, eu estou falando mal porque eu me beneficio com aquilo, porque aquela pessoa não me agrada do nada. Às vezes a gente tem motivos, né? Nossa intuição nos leva a não gostar de uma ou outra pessoa. A gente não é obrigado, quer dizer, somos todos irmãos, vamos procurar o entendimento, né, entre todos do planeta, mas a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. Então é razoável que tenha pessoas que eu tenha mais afinidade do que outras. Mas será que aquela que eu estou falando mal, eu realmente tenho motivo para isso, ou eu estou falando mal porque é divertido? Será que eu realmente estou procurando agir melhor no meu dia a dia? Eu estou procurando ser mais compreensivo? Ou eu estou sendo preconceituoso? Eu estou sendo preconceituoso com quem é mais novo do que eu? Eu estou sendo preconceituoso com quem é mais velho do que eu? Eu estou sendo preconceituoso com quem é mais branco do que eu? Eu estou sendo preconceituoso com quem é mais preto do que eu? Eu estou sendo preconceituoso com quem é de um outro país, com quem é de um outro estado, de uma outra cidade? Eu estou sendo preconceituoso com quem tem mais dinheiro? Estou sendo preconceituoso com quem tem menos dinheiro? Estou sendo preconceituoso com quem tem mais estudo ou com quem tem menos estudo? Muitas vezes a gente é preconceituoso com quem não é a gente. Só por não ser a gente já é preconceituoso. A gente já olha para aquela pessoa, a gente julga muito rapidamente. Qualquer pessoa. E muitas vezes a gente julga, às vezes até a gente é preconceituoso de forma... não existe isso, tá? Preconceito positivo, isso não existe. Mas assim, aquela frase aos meus amigos tudo, aos indiferentes nada e aos inimigos todos os rigores da lei, né? Quantas vezes a gente simplesmente fica mais exigente com as pessoas que a gente não gosta. E com as pessoas que a gente gosta do nada, não, isso aí tudo bem. Quantas vezes a gente faz isso com a gente? A gente faz alguma coisa errada, a gente, não, peraí, mas eu podia, ou naquela situação, a gente arruma um monte de desculpa. E quando é com outra pessoa, a gente vai ali, ferro e fogo. Não, temos que ser perfeitos. Temos que buscar a perfeição. Mas a gente busca. A gente realmente está colocando o reino dos céus à frente de tudo. Por que tudo nos será dado em acréscimo? Porque se eu atuo corretamente, se eu sou justo, é razoável, é natural que a justiça venha para o meu lado. Se você atua com justiça com outras pessoas, é claro que você pode receber injustiça. Claro que pode, mesmo assim. Mas a sua chance de receber justiça aumenta. Porque muitas pessoas vão olhar, peraí, não, olha só. Não está certo. Beltrana ou Beltrano
na tal situação, agiram de forma correta. Por que a gente vai agir diferente com eles agora? Eles atuaram como exemplo, por que a gente não pode seguir esse exemplo? Quando você faz a sua atuação de forma exemplar, e a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas se a gente tentar muito, muito mesmo, pode ser que de vez em quando, uma vez por ano, uma vez por década, a gente consiga ter um comportamento exemplar numa situação específica. E alguém pode olhar, né? As pessoas podem olhar ao redor e falar, caramba, é assim que a gente deveria se comportar. Se todos nós estivermos imbuídos deste propósito de procurarmos atuar de forma exemplar, procurarmos o reino dos céus antes de tudo, a gente tem mais chance desse planeta evoluir. Porque se eu conseguir ser exemplar uma vez a cada década, e todos nós formos exemplares uma vez a cada década, se não formos exemplares todos no mesmo dia, né, tem uma grande chance de todo dia a gente observar um comportamento exemplar. E de a gente pensar assim, epa, eu devia estar atuando assim também. Eu devia estar agindo desta forma. Por que eu não estou agindo dessa forma? Por que essa pessoa consegue agir dessa forma e eu não consigo? Por que ela tenta agir dessa forma e eu não tento também? Eu já li uma vez, e assim, se fosse em outras religiões eu seria chamado de herege, tá? Porque eu estaria falando mal de, né, o santo. Eu já vi algum texto, não lembro mais exatamente onde, não sei que livro que foi, de Chico Xavier. E citava um ou outro comportamento em que eu olhava assim, opa, esse comportamento esquisito aí eu consigo ter também. Eu vou dar um bobo, tá? Um bem bobo. Aquela história do que até apareceu no filme, né, em que ele estava lá desesperado por conta de porque estava no avião, ia morrer. E, mano, eu falo para ele, você vai morrer, morre direito, né? Se recomponha. Que é um comportamento bobo, tá? Isso aí não é mal nenhum. Mas várias vezes a gente olha para o comportamento e a gente é muito rápido em ver, opa, esse comportamento aí não tá legal. E aí, né? Eu assim, opa, esse aí eu conseguiria fazer também. Agora, quantos outros comportamentos corretos em que eu não olho e falo, ih, rapaz, esse aí não dava para mim não. Fazer esse ato de caridade eu não consigo. A gente observa isso? A gente olha isso? Acho que muitas vezes não. Muitas vezes a gente está preocupado em olhar aquela história de, né? Eu vejo o cisco no olho do irmão, mas eu não vejo a trave no meu, né? A gente olha para o outro, opa, ali, ó, fez errado ali. Mas eu acho que os itens e quem fez certo a gente não repara. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa investir em nós mesmos para a gente ter um comportamento, uma atuação melhor, mais condizente com o reino dos céus. Se eu busco atuar todo dia conforme o comportamento do reino dos céus, se eu atuo de forma correta, o resto me será dado. Quantas vezes a gente não olha alguém que atuou de forma justa e a gente não luta por justiça para essa pessoa? Porque a pessoa é justa, gente. Aquela pessoa ali fez o negócio direitinho, por que ela tem que pagar por esse negócio que ela não fez? Aquela pessoa atuou de forma justa e a justiça está sendo lhe dada em acréscimo. Aquela pessoa atuou de forma caridosa e a gente pode chegar e falar assim, opa, pô, quando eu precisei, ele me ajudou. Agora quem está precisando é ele, vou lá ajudar. Vai acontecer isso sempre? Não,
Claro que não. Mas assim, aumenta a nossa chance. Quando a gente atua de forma caridosa, a gente também consegue, em alguns momentos, receber essa caridade de volta. Sempre que a gente atua de forma correta, aumenta a nossa chance, nem que seja pelo exemplo, nem que seja pelo tá, essa é a maneira que tem que ser feita, de a gente receber isso de volta. Se eu atuo de forma incorreta, injusta, não caridosa, a chance de eu receber de volta isso também é grande. Sempre? Não. A gente vê nesse mundo aí a quantidade de injustiça que existe, a quantidade de gente que atua de forma boa, ou pelo menos a gente olha e nos parece, né? Assim como às vezes a gente fica falando mal de quem atuou só porque é um pouquinho diferente da gente, às vezes a gente enaltece, exalta demais pessoas que, né, não são perfeitas, porque se fossem perfeitas não estavam nesse planeta. Mas a gente deve sim enaltecer os comportamentos adequados. A gente deve reconhecer os exemplos. E a gente, mais do que nunca, né, o livro nos traz isso, o texto de Jesus nos traz isso, a gente deve trabalhar em nós mesmos para que nós sejamos esse exemplo. Para que nós sejamos o exemplo da busca pelo reino dos céus. Porque nessa busca pelo reino dos céus, isso pode ser feito enquanto a gente está fazendo a atuação no nosso dia a dia. Eu posso ser caridoso me dedicando para o meu trabalho. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser compreensivo estando próximo da minha família. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser bondoso atuando para a minha evolução material e intelectual. Eu posso. A nossa evolução moral não atrapalha a nossa evolução intelectual e material. Muitas vezes é o contrário. Se a gente consegue ter uma evolução moral melhor, a nossa evolução intelectual, às vezes, ela fica mais simples. A material varia, mas não necessariamente a gente vai ter falta de tudo. Né? A gente consegue, no mínimo, ter o necessário para a sobrevivência. A gente realmente precisa investir nisso. A gente não investe. A gente está preocupado. É aquela tal história, né? A gente, às vezes, está preocupado em prover o sustento da nossa família. Às vezes, nem isso. Às vezes, eu estou preocupado na minha evolução intelectual. Às vezes, nem isso. Porque a gente, muitas das vezes, está preocupado com o benefício imediato. Eu quero prazer imediato. Eu quero benefício agora. Eu quero ter o meu retorno não porque eu estou investindo a longo prazo naquele projeto, naquela atividade, naquela evolução, naquele aprendizado. Eu quero ter agora. Eu vou ter que estudar 15 anos determinada atividade para poder saber fazer tal coisa. 15 anos, gente? Tem um negócio que eu posso fazer em 15 minutos, não? Isso não é de hoje. Não, porque a geração de hoje é muito imediatista. Isso vem de sempre. A gente quer tudo muito... Se puder, eu quero o meu agora. Para poder fazer esse investimento de tempo, isso necessita de alguma dedicação, de alguma evolução. A gente precisa investir nisso em nós. Mas esse investimento intelectual, esse investimento material, ele não precisa, não deve, não pode ser desconectado, separado do nosso investimento moral. O nosso investimento moral é a nossa base. É aquele nosso sustento para o resto. Isso é buscar o reino dos céus primeiro.
É a gente investir na nossa evolução moral. Se a gente investe na nossa evolução moral, a gente também está investindo na nossa evolução material, na nossa evolução intelectual. Mas a gente não se dá conta disso. A gente fica achando que é uma, como dizem, né, uma soma zero, né? Se eu gasto tempo numa coisa, eu estou perdendo tempo para outra. Realmente o tempo é limitado, mas assim, esse investimento moral, esse é um investimento difícil, esse é um investimento que dá frutos, esse é um investimento que a gente leva para depois. O investimento intelectual, de certa forma, também, mas ele não é que seja fácil, mas o investimento moral é o que rende mais frutos. É o que pode nos guiar para o investimento intelectual de forma mais correta, de forma mais justa, de forma mais adequada. E o investimento moral é aquele que a gente não leva para depois. Nossa vida espiritual, a gente não leva nada do nosso investimento material. Ele serve só para a gente conseguir lidar com as coisas aqui no mundo. E não vale a pena eu ter um investimento material enorme se o meu investimento moral está ruim. Ah, não, eu tenho muito dinheiro, sou bilionário. Mas para isso eu deixei um monte de gente na miséria, passei por cima de um monte de pessoas, fiz mal a um monte de gente. Eu vou me beneficiar dessa parte material, mas depois que eu sair daqui, e aí? O que eu vou levar? A dívida que eu estou levando, a dívida moral que eu estou levando para o outro mundo. A dívida material que eu deixar aqui, ficou aqui, né? A dívida moral, ela vai comigo. Então a gente precisa usar mais do nosso capital moral, a gente precisa investir mais no nosso capital moral. E é isso que Jesus nos pediu. Olhe primeiro para o reino dos céus. Mas a gente está muito preocupado com o imediato, com o próximo, com o agora, com o hoje. E a gente esquece que essa dívida que a gente assume moralmente, os juros dela, Jesus nos disse que é até baixo, né? Que o fardo é leve. Mas ele também disse que o retorno do investimento moral é muito grande. Então é como se a gente tivesse a oportunidade de investir, olhando para a parte material, né? Se eu tivesse a oportunidade de investir numa aplicação que me dá retornos altos, com risco baixo e segura, né? Não é esquema. E eu simplesmente não quero, não vou fazer. Eu prefiro ficar aumentando a minha dívida. Eu prefiro ficar debitando do meu saldo moral ali do que eu estar fazendo ele ficar melhor. Um dia a gente vai conseguir enxergar isso. É difícil, é muito, muito, muito mais fácil falar do que fazer. O texto do livro já fala sobre isso, né? Que o você atuar como falar sobre a doutrina depende somente de você ter a habilidade de falar. Mas não é isso o que importa. Isso às vezes ajuda. Às vezes ajuda o outro, não você, né? O que importa é que você consiga realmente compreender e colocar em prática esse ensinamento. Eu diria até mais, que compreender não é tão importante. Se você consegue botar em prática mesmo sem compreender, tudo bem. O importante é a prática. É atuar naquilo. É agir daquela forma. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas as dicas, as orientações, elas estão nos sendo passadas há muitos séculos. Que nós um dia, em breve, possamos compreender, aprender e botar isso em prática. Que o Jesus nos acompanhe nessa trilha. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pelas oportunidades que o Senhor traz de praticarmos a sua obra, de
praticarmos os seus ensinamentos, que nós possamos, Senhor, cada vez mais enxergar essas oportunidades e atuar de forma a aproveitá-las. Que nós possamos, Senhor, evoluir, que nós possamos nos melhorar um pouco, que seja a cada dia, que nós possamos tornar a vida daqueles que estão ao nosso redor um pouco mais justa, um pouco mais correta, um pouco mais caridosa. Senhor, olhar por aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por problemas de saúde, aqueles que estão passando por momentos de incompreensão, que possamos, Senhor, todos nós contribuir para que esse mundo seja menos injusto, menos em que as dificuldades sejam na trilha da nossa evolução e não simplesmente na trilha de prejudicarmos uns aos outros. Senhor, obrigado por essa oportunidade de encarnação, obrigado pela sua paciência conosco. Que assim seja.